Já tá gravando? Hello! Bem-vindo! Boa tarde, obrigado. Como vai? Seja bem-vindo. Melhor agora. Silvinha, então, tô aqui na sua casa, me apresente aí. Isso aqui é pé de quê, pelo amor de Deus? Me explique. Ali eu sei que eu vi um pé de jambo, não é isso? Tem nosso jambo lindo. Tem dendezeiro. Tem de tudo aqui. Quer dizer que você nasceu no meio dessa maravilha aqui. A gente sempre chama de roça, né? Hoje a gente chama que é roça criativa, onde acontecem todas as criações, né? Da arquitetura, outros projetos de serviço também. E aí eu nasci aqui do lado. Né? E desde pequenininha a gente vinha pra roça, botava galocha. Sim. Tem uma galocha ali pra você experimentar se quiser. É? Esse brejo aqui era mais alto aqui, assim? Sim. E aí a gente fez essa lagoazinha também. E aí meu pai, né, sempre trabalhou com engenharia ambiental e eu fui seguindo essa linha, né, da arquitetura consciente. Sim. Chamando de arquiteta de sorriso, justamente para sempre buscar o bem-estar. E nos seus projetos hoje você faz o que essencialmente, assim? Eu trabalho muito sempre eu faço assim, arquitetura, casas, todo tipo de edificações, trabalho com urbanismo, paisagismo também. Sempre uma linha em comum, que é buscar o bem-estar das pessoas. Desde os materiais até como a pessoa se sente no ambiente. Dentro do ambiente. Né? A arquitetura é um serviço também. O que é serviço, o que é essa palavra? Né? De você realmente querer que a pessoa tenha esse serviço para o bem dela. Né? Então, minha arquitetura é essa, de consciência, arquitetura consciente, eu digo. E o quanto esse ambiente aqui, essa criação, tudo vem de lá, né? Sim. Inspirou você, não só na meditação, do lifestyle. Silvinha, galera, assim, se vocês acham que minha voz acalma, você precisa ficar na frente dessa pessoa aqui. Aí você passa uma paz muito grande, então eu não me surpreendi, foi muito coerente dar de cara com isso aqui, desde que eu cheguei aqui na rua. Como é que foi isso? Você acha que tem esse tipo de influência? Bom, eu nasci aqui, né? Então a natureza sempre foi a verdade para mim, uma presença na minha vida. Então assim, eu tive um caminho, trabalhei em escritório grande, né? Naqueles edifícios grandes, corporativos, sim. E aí eu vi, cara, não é a minha. Na verdade o universo, o contexto foi me chamando também para outras realidades, né? Eu vim ajudar os negócios da família aqui perto, enfim. E aí eu fui trazida para cá. Então eu voltei, a gente não sabe exatamente se é toda a situação que te traz para cá ou a gente acaba buscando. No fundo eu sempre busquei isso. Na verdade eu acredito que todo mundo tem essa essência, né? E que pessoa no mundo não quer estar conectada à natureza, né? Em algum momento você, mesmo na adolescência, naquela início da fase adulta, que a gente fica meio assim querendo descobrir as coisas, você sente que sempre existia um centro ali que te puxava pro... Totalmente, assim, eu acho que eu sempre tive essa caráter meio meditativo mesmo, né, de olhar as estrelas, ficar horas olhando para as estrelas. Contemplação? Muito. As pessoas me chamam de autista. Não é só você. Sempre, acho que a gente acaba também querendo se encaixar na sociedade e eu escondia isso um pouco. Você escondia? Escondia, né? Era estranha, era diferente. E aí eu fui querendo ser igual a todo mundo, né? Mas eu vi que ser igual a todo mundo não é ser você. E como é que você conseguiu meio que ter essa percepção, dessa validação aos poucos? Foi a maturidade mesmo? Eu encontrei ferramentas para lidar com minha ansiedade, eu não sabia qual era o problema, o que é que eu tinha, o que é que me tornava ansiosa. Então, esse caminho da meditação que me abriu a minha percepção. E você conheceu aonde a meditação? Foi sua família? Não, então, eu conheci na faculdade de arquitetura. Sério? Foi. Aí eu ouvi o pessoal falando do curso de respiração, né? Que é UFBA? Na UFBA. Por que não me ensinaram isso na engenharia? Pois é. Pois é, teve até um curso lá, inclusive. E aí eu conheci, né, a Arte de Viver, que falava sobre a respiração, que é um grande foco de como é que você consegue lidar com as suas emoções através da respiração. E aí, eu digo que foi super empoderador pra mim. Imagina. Eu fiz o parte 1, você fez 1, 2, 3. Eu fiz o Yes Plus, você fez o Yes Plus. O meu na época é Yes Plus. Eu fiz o Yes Plus e aí eu fiz um... Tem o Happiness também, né? Agora virou Happiness, virou mas tem Happiness. Yes Plus também, enfim. E aí... Aí eu fui realmente me sentir empoderada, porque finalmente eu tinha uma forma como lidar com minha ansiedade, mas de forma mais palpável. E porque tá dentro de você, né? Exato. Então, tipo, ninguém te dá como lidar com a sua mente. Ninguém te ensina isso. E a Vedanta, que é esse conhecimento antiquíssimo que vem da Índia, que é muito além de qualquer religião, te mostra um sistema de como lidar com os seus sentimentos e como ser mais feliz. É incrível, né? Mais de 4.000 anos atrás já escreviam isso e tão atual. Perfeito. E você foi buscar isso depois do Arte de Viver? Você se interessou e
Sim. Começou a se aprofundar. Exato. Eu tive, na verdade, um episódio, fiz intercâmbio, né? Tive essa oportunidade. E aí lá, minha ansiedade estava em Valência, na Espanha. Tá. Eu estava lá, imagina, eu estava num lugar que não precisava fazer nada, quase estudar, ir pra festa. Mas acho que algo em mim não estava legal. E aí meu nível de ansiedade ficou tão alto que eu comecei a ter... Não era nada específico, né? Não tinha um motivo, né? Em termos de relacionamento, nada. Então, assim, eu comecei a ficar com muita ansiedade, comecei a ter crise de pânico noturna. Sério? E aí lá, eu estava sozinha, caramba, a respiração deve ajudar, deixa eu procurar alguém aqui. Tinha uma instrutora lá. Sério? Então, imaginei que pra mim foi revolucionário. Eu lembrei uma técnica de respiração que eu aprendi lá. E com essa técnica, exato. E uma respiração que a gente usava, que no momento da crise, em vez de tomar Rivotril, eu fazia essa respiração. Então imagina que incrível. Substituir. Então assim, eu sabia que esses medicamentos são importantes, mas eu não queria me tornar dependente. Então eu lembrei dessa técnica. Então foi muito importante para mim. É bom lembrar para quem não conhece a Arte de Viver, ela está em quantos países, Silvinha, hoje? Em 155 países, mais de 155 países do mundo. E é uma organização sem fins lucrativos que tem muitos voluntários. Hoje eu sou voluntária também. Ah, é? Sim. Que legal. Voluntária instrutora. Há quanto tempo você já está, desde a Arte de Viver até essa crise? Só para eu ter uma ideia, você tem 30 anos hoje? Eu tenho 30 anos hoje. Em 2010 eu fiz o primeiro curso. Nossa, acho que eu tive... 20 anos? 10 anos. E aí eu fiz... Você tinha 20 de idade, né? Eu tinha 20, então 30, 10 anos. E aí eu fiz o curso, aí fui para Valência em 2012, então 2 anos depois. Aí ai meu Deus, esse negócio é importante. Aí comecei a fazer, em 2015 eu virei instrutora de happiness, de respiração. Sim. E esse ano passado eu virei de meditação Sahaja Samadhi. Olha, que legal. Que é uma escadinha assim, né, de você ir aprofundando no conhecimento. Na época que eu fiz, eu fazia alguns trabalhos voluntários. Não sei se Beth está lá ainda. Tá. A gente ia para casa dela lá em Patamares. Isso. Perto do Colégio Diplomata, ainda tem? Exato, tem sim. Tinha reuniões lá dia de quarta-feira. Perfeito. Com meditações, e a gente fazia uns trabalhos na Saramandaia na época, nas escolas. Só que eu estava tentando me formar na UFBA, estava já... Eu falei, deixa eu fazer o meu caminho, mas assim, eu tinha certeza que um dia ia voltar. E quando eu fui para a Índia, o meu primeiro endereço foi procurar no Google Maps, Arte de Viver. Foi? Eu achei uma 900 metros e fui andando para lá. Para dormir lá a primeira noite. E depois eu acabei conhecendo outras coisas, enfim, mas foi um resgate. Eu fiz o curso em 2007 e acabei voltando em 2015 para a Índia, para 2016, né? Você vê que no final, no momento certo, eu acabei entrando. Que legal. Eu queria ver, assim, só para mostrar um pouco para a galera onde é que você morava, onde é que... Você falou que mora numa casa aqui do lado, morou, né? Isso. Vamos lá ver? Vamos. Ali, ó. Aí a gente tinha um portão, aí a gente passava, botava a galocha, Sério? aí vinha acampar aqui. Você e suas irmãs? Você tem duas irmãs? Duas irmãs mais velhas. Que bacana. Exato. E seus pais também ficavam aqui com você e tal? Sim. O contato com a natureza é fantástico. Eu estou impressionado com esse silêncio, esse barulho dos bichos. Parece que a gente não está na cidade aqui, né? E assim, a gente acaba... Eu acredito muito que a gente pode desenhar, né? Design, né? Desenhar a nossa própria vida. A gente às vezes se sente muito refém da sociedade, mas precisa um pouquinho de consciência, que é isso que eu digo, né, da importância da consciência para você mudar. E a gente tem que tomar decisões de acordo, escolhas de acordo com o que a gente acha importante, com a nossa prioridade. E pegar aquele pouco que tem disponível, né, e tentar tirar o melhor dele, né, porque sempre tem uma oportunidade. Sempre tem, o mundo tá cheio de oportunidades. Às vezes a gente só não tem olhos para ver. Quando você estava falando de pegar o design que você falou, tem a profissão design de interiores, né? E a gente sempre fala muito, não fala do nosso design interior, né? A gente tem às vezes o nosso diálogo interno, tem várias arrumações aqui para fazer, né? E eu acho que quando você percebeu essa questão de Valência, é mais ou menos isso, né? Meu design interior está meio bagunçado aqui, né? Mas você começar a desenhar. Como é que você encaixou hoje, Silvia, 30 anos, trabalhando como arquiteta aqui, com os projetos que alimentam ela, como é que você encaixou hoje o seu lifestyle? Me conta um pouco aí. Que hora você medita, o que você faz? Que a gente olha assim, às vezes, uma pessoa que medita e imagina que ela não trabalha, não tem aquele momento de correria, de resolver problema, mas... Quando eu não meditava, eu me estressava muito, tudo demorava muito mais, todas as minhas ações, né, tudo que eu precisava fazer, atividades. Hoje, o que eu fazia em 4 horas, eu faço em 2 horas. Sério? Produtividade? Claro, porque você
assim, na meditação Sahaja Samadhi que eu faço. Como que é? Explica aí. Então, a meditação Sahaja Samadhi, eu fico até feliz de falar, porque eu sou muito fã. Sim. É uma meditação chama Sahaja, sem esforço, natural. Certo. E Samadhi é o contato com o seu ser interior mais profundo. É, o mais alto grau, né? Isso. E aí, no Sahaja Samadhi, você ganha um mantra pessoal, secreto. E através desse mantra, ele te ancora ao momento presente, certo. Limpa impressões antigas, né, dos traumas, coisas que estão no nosso subconsciente, em outras camadas da nossa existência que a gente fala sobre isso. E a gente também se energiza profundamente, porque a gente diz que quando a gente entra em contato com essa camada mais da consciência mais profunda, a gente consegue nosso banco de energia. Energia vital, né? E aí a gente acessa isso com um mantra. Então essa meditação é específica para energizar o nosso corpo e o nosso ser, né? Isso. Nossa E limpar, potência. e o grande diferencial dela é que você limpa impressões antigas. Ah, tá. Na yoga, eu lembro que na minha formação, um professor de filosofia, ele falou assim que um aluno perguntou como é que a gente faz para alcançar o samadhi, né? Que todo mundo fica perguntando isso quando você vê os graus, assim. E ele falou, o seu trabalho hoje, ele te exige que você esteja presente para você executar bem ele? Porque se ele exige, quanto mais presente você tiver, mais o seu passado, a sua ancestralidade vai deixar de fazer sentido nessa questão de traumas. Claro. Ele falava, a presença automaticamente, você não precisa fazer nada, mas estar presente, ele automaticamente te desidentifica com aquilo que está. É mais ou menos isso, então, que a Sahaja Samadhi A gente não foca em cura ou alguma dessas palavras que, né? Mas a gente foca em estar no momento presente naturalmente. Sim. É como se você tivesse um celular daqueles antigos que tinha um SIM com a capacidade limitada de números. Sim. E aí você só aprende a colocar os números, não aprende a limpar. Exato. Então, para você ter mais espaço, mais energia, você precisa limpar esses números. Perfeito. Então, aí você consegue com a meditação, com o mantra. Que ótimo, porque hoje em dia tem tanta gente falando de alta performance, né? Pois é. E tem táticas. Eu nunca comprei nenhum produto online, mas assim, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que dobrou a produtividade dela. Você faz em 4 horas, faz em 2 algumas atividades, simplesmente pelo fato de estar presente. Porque tem um fator de retomada também, né, Silvinha? Que se você deixar ser interrompido por algo externo, para voltar para aquele fluxo é complicado. Né? Isso tem muito a ver com foco. A gente diz que a meditação não exige esforço ou atenção ou foco. Atenção plena, né? O resultado da meditação Sahaja Samadhi é o foco. Então você vai ter que me ensinar esse negócio, né? Vamos fazer o curso. Eu quero, primeiro eu quero ir assim, no local onde você trabalha, eu quero ver um pouco a Silvia ali trabalhando. Vamos nessa. Beleza, que maravilha trabalhar aqui, hein, dona Silvia? Sim. Quer dizer que você que fez isso aqui, me conte um pouco aqui. Isso aqui é uma mesa deitada, é isso? É uma porta antiga. Porta, é? Então, a gente usou, né, todos os materiais de reaproveitamento, né? Então, transformando tudo, né? O rodapé, um deck antigo, o piso a gente quebrou e fez esse trabalho que é bem, inclusive, regional isso, né? É, muito. E, enfim, essa era a porta de armário, um sari da Índia, ali os arquivos antigos que eu tinha, esses arquivadores. Enfim, aí cada coisinha a gente foi realmente reaproveitando. Eu já vi que tem ali, ó, não tem jeito. Ó. É nos mínimos detalhes aqui, já tem uma massagem no pé. Tá aqui, a gente tem que buscar, né? Cada dia nosso ser o melhor possível. Sua cara, né? É isso que a gente busca. Então, você consegue me ensinar rapidinho aqui como é a Sahaja Samadhi, só para eu entender como é que eu poderia fazer em casa, uns 20 minutos, você acha que dá? Não aqui hoje, porque não vai dar tempo, você não vai tomar o vídeo todo, mas só para a galera primeiro entender como é que eles buscam, se eles se sentirem interessados, enfim, inspirados, procura você, como é procurar Arte de Viver, como é que é? Tem meu Instagram, eu posso dar os passos e se aí, você... Galera, tem aqui. Andrei vai botar animação aqui, né, Andrei? Só falar comigo. E tem também o Instagram da Arte de Viver, @Arte de Viver Bahia. Você que ministra o Sahaja Samadhi lá? Também, eu sou uma das instrutoras. E é isso, então a gente tem os cursos, eles acontecem 3 dias, né? 2 horas por dia. 3 dias, 6 horas, você está pronto. Isso. E aí, como na Arte de Viver a gente não sai assim, cadê? Assim, você tem sempre os acompanhamentos, se você quiser. Né? Então, meio que uma reciclagem, né? Para manter a pessoa dentro ali, até ela seguir sozinha. E aí você que pode massa. ir aprofundando, né? Galera, 6 horas de curso, 3 dias, você sai, não vai se transformar imediatamente em uma entidade como Silvia, mas você passa uma paz incrível, Silvinha. Nossa, eu estava aqui enquanto Andrei
mostrava a câmera, montava aí, eu estava aqui conversando com ela, até pedi para ela, para um pouco aí que você tem que contar isso. É porque assim, na meditação Sahaj Samadhi, é uma forma, a gente diz que meditação não requer esforço, né? Concentração. O que é meditação, afinal? Meditação é você entrar em contato com o que você já é. Tá. Isso é a primeira coisa, relaxe, né? A gente já é tudo que a gente precisa ser. Sim. Só existe algumas coberturas de estresse que ao longo da nossa vida a gente vai criando uma bolinha de estresse no nosso ser. Certo. Imagina que a gente é um arroz e aí tem várias camadas de sujeira nesse arroz. Então a meditação faz você limpar essas camadas de sujeira e chegar ao seu core da sua existência. Tá, Então, não é na primeira meditação que você vai no core, não é isso? Não. Assim, depende da sua bagagem de vida também, né? Mas assim, é tudo Quanto muito... de sujeira você tem? Exato. Então, é tudo muito relativo. A gente diz insondáveis são os caminhos do karma, né? Sim. Karma é muito além de algo ruim, é só uma ação e reação. Sim. Então, a gente entende que o mundo ele é muito complexo e está muito além dessa vida, né? E é isso. Então, a meditação a gente limpa. No Sahaj Samadhi, você recebe um mantra, né? Com esse mantra, você acessa... O mestre que dá o mantra a você. No caso, eu inicio a pessoa, né? Com esse mantra sagrado secreto. Tem esse momento, etc., no curso. E aí, depois disso, você pode praticar. Você aprende a meditar com esse mantra. Qual é a graça do mantra? Qual é o diferencial desse mantra? É o mantra semente. Com o mantra, você se ancora ao momento presente e você limpa várias impressões que foram acumuladas ao longo dessa vida e de outras vidas. Pode parecer meio Haribo essa conversa, mas assim, a gente sabe, né, déjà vu, todos esses sentimentos, acho que a gente, algumas pessoas podem não acreditar, mas existem várias coisas acontecendo ali, talvez em outros planos, quem acredita em física quântica, né? Sim. Enfim, aí tem coisas que a gente guarda e não sabe limpar. O mantra limpa e ao mesmo tempo te faz acessar a sua fonte de energia que está dentro de você. Que a gente não compra energia no supermercado, né? A gente come para estimular essa energia. Mas a grande energia, a fonte de energia está dentro da gente. Sim. Então esse é o papel do mantra. No curso de yoga, aí não me lembro, me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro de eles falarem de um conceito chamado pratyahara, que é quando você não reconhece a sua energia interna, você abre as portas dos seus 5 sentidos. Então você vai buscar prazer, né? Eu não reconheço, então, numa música, né? Num paladar, a comida é um grande amortecedor, né? O toque, a questão da carne, então vários outros, a visão, você quer sempre estar vendo uma coisa diferente, uma paisagem. E a meditação é meio que você fechou todas as portas, é como se a energia batesse lá e voltasse. E aí você começa a ter acesso. É mais ou menos isso? Sim, porque assim, na vida toda a gente aprende a olhar para os nossos 5 sentidos. É o tempo todo a nossa consciência indo para fora. Sim. A meditação você volta para dentro. Então você não precisa se concentrar. Né? Você relaxa completamente na meditação Sahaj Samadhi e o efeito dela é a concentração. Então essa é a graça. O efeito. Um dos grandes ganhos da meditação é a concentração. O mais legal da meditação é que a gente sempre aprende no mundo, né? Que a gente precisa fazer algo, esforço. A gente precisa lá conseguir fazer, eu tenho que fazer uma maratona, um Ironman, eu preciso... Ótimo tudo isso, é muito bom, não estou falando contra, mas assim, a mente sempre quer algo muito complexo, muito distante, muito... que a gente não consegue pegar. Quando, na verdade, todas as ferramentas você já nasceu com elas. É só aprender a voltar para dentro. A meditação te ensina como fazer isso. E ela é muito simples, né, Silvinha? Que também, às vezes, quando eu vou dar uma palestra... A gente foi, né, dar uma palestra junto na Secretaria de Sustentabilidade e até falei disso de... A gente espera todo mundo ali olhando para algumas pessoas que estão ministrando. Meu Deus, eu vou pegar agora o insight maravilhoso que vai destruir todas as minhas crenças, né? Como se, né, um dia. E eu falei no final até, a gente não falou nenhuma novidade aqui. Sim. Né? Perfeito. E talvez tenha sido a substituição até do seu medicamento por uma coisa, meu Deus, eu só estou respirando. Sim. Quando eu andei no caminho de Santiago, eu falei, quer dizer que eu só preciso das minhas pernas e de um chão para eu acessar isso tudo aqui? E isso é libertador, a simplicidade, né? Acho que a gente precisa ter um resgate um pouco, a meditação faz isso. Há quantos anos você já medita, Silvia? Desde aquela época? Há 10 anos. Nossa Senhora. Então, desde esse tempo Virou escovar dente, né? Como? Virou escovar o dente. Total. Depois de um tempo, a gente vira uma prática. A gente fala de higiene física, a gente tem que ter também a higiene mental. Quais são os maiores desafios que você acha? A gente falou disso lá, né? Quais são os maiores desafios que você acha para uma pessoa que está começando hoje, né? Existem algumas etapas que você já até passou. Primeiro, entender que a meditação deve ser uma prioridade, a importância da meditação.
Acho que se a pessoa... Isso, porque se a pessoa não entende que meditação é algo importante, ela não vai fazer. Ou então, se ela acha que para meditar eu preciso abrir mão de outras coisas, ela não vai fazer. Entender que a meditação é importante, que você não precisa abrir mão de nada, eu acho que é a primeira coisa que a pessoa deve saber, que pode ser um obstáculo se ela não souber isso. Segunda coisa, tem alguns obstáculos que a gente diz quando você está meditando, querendo meditar. Primeiro, a técnica também, muito importante. Algumas pessoas têm mais facilidade. Algumas pessoas têm mais facilidade para meditar, outras menos. Então, essa técnica, por exemplo, do mantra, não é qualquer mantra, esse Bidi mantra que a gente aprende na meditação Samadhi, é muito fácil. Tem gente que tenta meditar em várias outras formas e chega para mim e fala assim, eu não consigo meditar. Fala, calma, você ainda não aprendeu o Samadhi. É muito simples e muito fácil. Então, eu acho que isso, né, da pessoa entender a prioridade da meditação, a técnica e também algumas coisas como a alimentação e que se você não tiver com uma alimentação causa muita inércia no seu corpo, você não consegue meditar. Isso é legal. Eu vou até entrevistar um nutricionista que a gente vai linkar com isso que você está falando. Exato. E também se você tiver muita inquietude no seu corpo, é muito difícil meditar. Isso está relacionado aos gunas, que é outro conhecimento do yoga, da Vedanta. Então, tem esses 3 obstáculos principais, assim, eu diria. Tá. E aí você fala da alimentação, eu estou pensando aqui você manter o corpo limpo, na verdade, né? Limpo de toxinas, inclusive, porque até respirar, a gente não respira direito. Então, a gente ingere muito menos oxigênio do que a gente consome. Gás carbônico vem né, do próprio estresse dentro do nosso corpo. Então, a gente está sempre em desequilíbrio, né? Então, inspirar mais longo também, né, para você pegar algo, já é uma limpeza, e alimentos que vêm de toxinas mesmo, né, que não permite que você sinta o seu corpo. Exato. Uma vez um professor me disse que meditação é muito sobre confiança, porque você está ali meditando, esperando que algo aconteça. E ela fala assim, teve uma colega minha que falava, eu não estou sentindo nada, eu já estou meditando há tantos dias, e ele batia sempre no meditação, it's about trust. Ele só falava isso e ia embora, e pegava no calo dela, porque não é sobre esperar, né? Fabiana até falou naquele dia, eu sinto sono, o que eu faço? Durma. Seu corpo está mostrando que você precisa, a sua meditação está revelando isso que você falou, né? Que você precisa dormir, né? Que seu corpo está cansado, que você precisa avaliar. A meditação é meio que um revelador do ser, é isso? Sim, acho que com a meditação você acaba tendo muita percepção das coisas. Observe, que a gente tem um desequilíbrio geralmente entre os 2 hemisférios do cérebro, sabe? A gente tem um lado direito, né, que está mais relacionado às atividades de música, etc. O esquerdo está mais relacionado à comunicação ou matemática, enfim, perguntas e respostas, lógica. E aí, imagine que quando tem esse desequilíbrio no cérebro, a gente não tem uma percepção correta das coisas. Então, se eu te digo, imagine que você está com um óculos vermelho, de lente vermelha. Você fala, Samir, essa parede aqui é branca. Você vai acreditar em mim ou em sua percepção? Sim, minha percepção. Então, para você é muito mais autêntico a sua percepção. Então, imagina que na nossa vida a gente está sempre com algumas lentes que não deixam que a nossa percepção esteja clara. Certo. Então, com a meditação, esses véus caem. É os véus de Maia? Exato. Talvez tenha a ver com a Índia, né? Então, imagina que a gente consegue limpar nossa percepção e entender as coisas como elas realmente são. Uma das definições do estresse, eu acho super interessante, é a medida que a gente percebe as coisas e a medida com que elas realmente são. Essa diferença é o estresse. Então, imagina que a gente causa tanto estresse na nossa vida porque a gente não percebe as coisas corretamente. Perfeito. Acho que a meditação, então, ela traz uma proporcionalidade correta. Isso. É como se fosse uma reconciliação com a realidade, pode ser isso? Uma percepção correta das coisas. A gente realmente potencializa muito, né? Principalmente os problemas e o que pode acontecer, né? Total. Uma vez eu fiz um exercício com as pessoas de escrever uma carta e com o seu maior medo de hoje. E aí, 6 meses depois, eu enviei pelos correios a carta para essas pessoas. Eu falei, eu estava com medo disso, mas isso nunca aconteceu. Tá vendo? E foi fantástico. Quanta energia a gente gasta. Bom, mas tem a Índia no meio de Sílvia também. Sim, né? Me conte um pouco essa história aí, porque, galera, calma que não é todo mundo que vai para a Índia que volta meditando e flutuando. Né? A Índia tem o conhecimento, né, Sil? Raiz. Nem necessariamente, mas a Índia é um país que tem tantos problemas. Tem, é uma parcela pequena. E ela não nasceu na Índia, ela nasceu no lugar que hoje é a Índia, né? Assim como os Vedas, mas assim, isso é da humanidade, não é da Índia propriamente dito. E buscar lá é mais para que você não caia no telefone sem fio, de ir passando e chegar meio deturpado. Então, por que você foi buscar a Índia?
Bom, a Índia, ela veio num contexto eu já estava me aprofundando no conhecimento, foi interessante. Eu virei instrutora, geralmente o pessoal vai para a Índia, na arte de ver, e só depois eu fui para a Índia. Então, assim, para mim foi um reflexo de buscar voltar, digamos, a casa. Sim. Na verdade, casa é em qualquer lugar que você se sente confortável. Que idade você foi para lá? Eu fui com 25 anos. Olha. E aí, eu fui lá no contexto do World Cultural Festival, Festival da Cultura Mundial, que a gente celebrou a diversidade do mundo. Então, várias culturas do mundo se uniram em Delhi. Foram 3,5 milhões de pessoas assistindo e meditando pela paz. E a gente dançou pela dança do Brasil, por exemplo, que foi frevo, capoeira. Sim. E aí eu fui lá justamente para a gente representar o Brasil e, assim, celebrar a diversidade. Porque os grandes problemas do mundo hoje vêm da vontade de você querer que a pessoa seja igual a você. Sim. Uma religião, querer que todo mundo tenha a mesma dogma ou a mesma religião. Sim. Então a ideia era justamente celebrar a diversidade. Porque a beleza da vida e da natureza, você tem uma manga, você tem uma tangerina, se todo mundo fosse manga, será que seria legal? Então a ideia é essa. A diferença muito de cor da pele ou língua que fala, mas a diferença está aqui, né? Isso. Eu tenho um mundo aqui pensando, você tem um outro, e trocar isso é maravilhoso. Exato. Então a beleza da vida é essa, você ter a diferença, celebrar a diferença e não querer que todo mundo seja igual a você. Então eu fui nesse contexto, nesse Festival da Cultura Mundial. E você volta lá até hoje? Eu vou sempre, que eu tenho o Ashram, né, que eu vou da Arte de Viver, que é uma casa. Imagina que é a férias das férias para mim. Sim. Né? Porque a gente às vezes viaja e, a depender do tipo de viagem, você vai, eu tenho que ir pra Torre Eiffel, depois eu tenho que fazer isso. Aí é tanto checklist que você fica reproduzindo o que você faz no seu dia a dia lá e cansa. Aí eu não, gente, não é possível. E lá eu vou só para descansar, meditar. Você ministra curso também quando você vai pra lá? Lá não, lá eu vou para descansar minhas férias. E aqui também, quando eu não posso para a Índia, eu sempre vou para a Índia, né, quando eu posso, mas também eu descanso no curso que é um de retiro, chamado Arte do Silêncio. Sim. São 3 dias que eu também digo que é a férias das férias. Então, eu vou sempre para descansar e tá lá, né, aquela energia, né? Porque é como se fosse minha casa mesmo, eu sinto muito em casa. Eu descobri aqui que ela vai estar lá quando eu vou estar agora, mas Silvinha vai sempre para o sul e eu vou sempre para o norte. Sim. Ela não conhece o norte, nem eu o sul. Então vai ter uma hora que a gente vai fazer uma guiança mútua aí, né? Com certeza. Eu estava tentando lembrar aqui do que eu falei, não fale isso agora, porque isso vai ser muito importante você falar lá. Você lembra? Eu também não lembro. Esse é o efeito da presença, tá vendo, galera? Você começa a falar. Vai ficar tão focado numa conversa e esquece. Eu estou vendo esse livro aqui, eu estou muito curioso por esse nome aqui, Força Vital. Quem é essa pessoa? Me conte um pouco disso aqui. Então, você está lendo ele agora? Estou lendo ele. Ela se chama Rashri Patel. É uma das estruturas mais antigas da Arte de Ver, né? E agora ela fez esse livro para trazer em um formato bem fácil e intelectual de se entender o que é esse conhecimento, né? A Rashri é ela. Olha aqui. E, enfim, ela fala muito sobre o Vedanta e como é que a força vital está atrelada ao seu sucesso. Sim. Então, desmistificar essa coisa que as pessoas acham que meditação é pra gente que é Haribo. Sim. Ela era uma promotora, né, nos Estados Unidos. Promotora pública? Promotora pública nos Estados Unidos, né? Então, e aí ela trabalhava com isso e aí hoje ela trabalha trazendo esse conhecimento de meditação e respiração. E é muito lindo porque a linguagem dela é muito direta, muito fácil de entender e você entende, assim, ela diz, você acha que na vida inteira a gente foi ensinado que o sucesso tem a ver com porque eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso suar muito. É super importante, né? Claro. Que tu precisa aprender muito. Mas ela fala que o sucesso está muito relacionado ao quão conectado essa força vital você está. Então imagina que, na verdade, às vezes é muito mais simples do que a gente imagina o sucesso. Nossa, agora eu fiquei feliz, porque eu até falei que nessa semana, eu fiz uma semana de lives todas as noites. Pela primeira vez eu tinha feito isso. E eu falei pro meu terapeuta isso essa semana, eu falei, eu nunca me senti tão potente. Eu acho que tem um pouco de a ver com, eu não estudei, não fiz nada, eu simplesmente acessei algo que eu falava sem parar, tinha clareza, e depois eu não me lembro o que eu falei. Eu nem revejo, não gosto, porque já está falado mesmo, eu falo... E interessante, porque às vezes eu costumo dizer que a gente trabalha muitas horas para compensar um trabalho que a gente não sabe como fazer, então a gente tem que ficar muitas horas. É meio isso, né? Tem muito isso. Porque às vezes você conhece pessoas que fazem a mesma atividade e muito menos. Exatamente. Né?
E aí, quantas vezes você já se viu para fazer, sei lá, tal projeto, tal tarefa, foram 2 dias, aí de repente outro dia que você está mais focado, mais presente, você faz em meia hora, 1 hora. Acontece muito. Existe esse estado de flow, né? Isso, flow é isso. Sim. Vital force, força vital. Então ela te fala como estar nesse estado de flow. E com técnicas, de respiração? Então ela faz uma análise, é muito interessante. Primeiro ela fala o que é isso, depois ela fala quais são os seus maiores sugadores de energia, quais são os seus potencializadores de energia. Fantástico. E como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Você meio que dá uma hackeada, né? Exato. Inclusive, um dos podcasts dela que foi dos Estados Unidos é sobre Wreck Your Mind, né? Wreck Your Mind. É muito legal. Agora, tem também, não adianta somente você saber a técnica, porque você pode estar alinhado e dissipando sua energia para algo errado. Então, tem uma fusão, assim, né? Fala um pouco da sua, porque você é arquiteta, você gosta de fazer aquilo, e aí você faz as suas técnicas e potencializa aquele seu trabalho, né? Se fosse um trabalho que você não acredita, que você não vê propósito, talvez nem a própria respiração ia te deixar, porque ia ter uma incoerência ali no meio, né? Então, é importante... A gente está falando um pouco aqui, galera, de corpo, né? De como energizar o corpo, mas também é como no yoga. Se a pessoa não está trabalhando a mente, até o yoga deixa ela até pior, porque mais agressiva, porque é uma técnica muito poderosa de energizar o corpo, né? Principalmente os pranayamas que você começa, né? De manhã, né? O Surya Namaskar, saudações de sol, que é energia, então é perigoso. Às vezes tem uns vídeos na internet de uns yogis aí meditando, de repente o cara fica nervoso. E às vezes a cabeça que não está trabalhando. Então é muito importante estar os dois. Mas e você, assim, Silvinha, no seu dia a dia hoje, você tem meio que 2 funções separadas, então. Você tem a sua profissão, onde você faz, e você é instrutora de algo. Então, como é que é isso para você? Como é que você concilia? Porque muita gente fala, meu trabalho já tem tudo, eu preciso ganhar dinheiro e não dá tempo de fazer mais nada. Como é que você equalizou isso? Então, acho que é ótimo você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa que meditação e trabalho não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Na verdade, quanto mais você trabalha, mais você precisa meditar. Sim. É bom, na verdade. Precisar ninguém precisa. Sim. Você é livre para fazer o que você quiser, mas é muito bom meditar. Então, como é que eu faço, né? Na verdade, todos os dias eu medito, né, 20 minutos de manhã, 20 minutos quando eu volto do trabalho, para justamente fazer essa higiene mental. Porque assim, hoje a gente não está acostumado com isso, mas se você começa a fazer isso, é óbvio. Como é importante eu apagar um pouco essas impressões que me impactaram ontem, né? Então eu faço essa higiene mental, me energizo e estou pronta para trabalhar, porque eu entendo muito que o trabalho é a forma da gente se expressar na sociedade. Ser útil, né? As pessoas têm vergonha, essa pessoa está me usando. Que ótimo que ela está te usando, você está sendo útil. Então, assim, a gente tem que fazer um shift de como a gente se vê e como é que a gente... Nossa cultura, a gente sempre, por exemplo, eu trabalho, sou arquiteta, eu também sou voluntária da Arte Viver, dou os cursos voluntariamente, não ganho nada monetário por isso. Mas o que a gente ganha é muito mais. Sim, claro. Eu tive um grande confronto entre o voluntariado, porque eu fui ensinada a minha cultura inteira, a minha vida inteira, que eu só posso fazer algo se alguém me der algo em troca. E material. E a vida inteira você vira um negócio. Até os relacionamentos. Se você não me der amor, eu não vou te dar amor. Então, esse é o grande problema da nossa sociedade também hoje. É o conceito do Seva, né? Exato, perfeito. Seva é isso, serviço. Ser como a natureza, né? Por isso que a natureza é tão importante. Serviço desinteressado, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Quando você faz aquilo independente do que você vai ganhar. Eu faço isso, mas eu vou ter acesso aos cursos. Não, você primeiro vai fazer... Teve uma menina 2 pessoas que me deram 2 lições muito grandes na Índia. Uma foi um satsang de crianças que eu estava participando. Eu fui visitar um lugar que eu fazia um voluntariado de fotografia. E aí, quando eles me viram lá, Samir, vai ter satsang hoje com as crianças. Então, tinha crianças lá que eu já tinha visto menores, cresceram, e estava o máximo. E aí, elas estavam cantando muitos mantras, e eu percebi que uma delas estava com uma caixa de chocolate. E eu falei, depois eles vão premiar os garotos. E aí, tinha uns que estavam cantando com muito mais calor, muito mais emoção. E aí, no final, eles chamaram esses garotos, eram 3, para ganhar um prêmio. E eu achei, eles vão ganhar uns chocolates, né? E aí que veio, você vê a nossa cabeça de premiar, como você estava falando. A pessoa deu a caixa inteira de chocolate para os 3 meninos, eles dividiram entre os 3, só que a função deles, o prêmio dele era entregar a cada um o chocolate. Porque o prêmio dele era justamente olhar no olho da pessoa, porque é muito bom você receber, mas quem dá
e quem tem o poder de dar isso na mão é fantástico. Aí eu fiquei assim, que tapa de luva, né? Eu aqui completamente... Nossa cultura, né? Nossa cultura, né? E é lindo o que você está falando, porque assim, é realmente você dar um shift na sua percepção. Porque pensa aí, nas vezes que você recebeu algo, ai que delícia. Às vezes que você deu um elogio para alguém ou ajudou sua avó, quão feliz você ficou? Exato. Então, alegria... Você foi causa da alegria dele. Exato. Então, a gente diz que a alegria imatura é do receber. Sim. E a alegria madura é do dar. Então, é isso, né? Então, é isso. Minha vida é. Muita gente fala de Jesus Cristo e linka ele ao cristianismo, né? Sim. Já na Índia, ele foi um yogi, né? Tem várias histórias lá dele, na Caxemira e tal. Mas não tem nenhuma foto de Jesus Cristo de ponta cabeça, fazendo asana, porque não é isso que é yoga em si. Isso. E ele tem uma frase muito grande, muito interessante, que diz que é muito do serviço, né? Ser causa da alegria de alguém, nem que seja por um instante, é a verdadeira meta a ser alcançada. Eu tinha uma meta muito grande que era não decepcionar meus pais. Era o lema da minha vida. Então, quando tinha uma droga, quando tinha um cigarro, quando tinha uma bebida, meus pais sempre vinham na minha cabeça. Era automático. Eu não sei de onde veio isso, mas eu tinha muito isso em mim. E depois, viajando, porque o viajante ele tem algumas leis. Sim. Tipo, se você perder o seu passaporte, não tem dinheiro, alguma coisa, eu como viajante, na minha lei, eu dou a você e você vai fazer isso para o outro alguém, você não precisa me pagar. Porque na lei do viajante isso sempre vai acontecer. Então aquilo é igual aquele negócio do pedágio de você pagar para o cara de trás, aí o cara de trás paga para o outro e nunca para, sabe? E eu acho fantástico quando isso acontece na sobrevivência, sabe? Na hora do, meu Deus, tá tão nítido que eu tenho que ajudar aquela pessoa e que ela encontrou a mim, que não tem como eu estar aqui interessado em nada em troca. Eu acho isso fantástico. O trabalho voluntário, ele é um dos pilares de autoconhecimento também, né? Total. Na Arte de Viver eles falam muito sobre isso, né? Exato. Então é isso. Então eu busco sempre que os dois sejam totalmente juntos e conectados, né? Arquiteta de sorrisos. Por quê? Sim. Porque a intenção por trás, até do meu trabalho como arquiteta, é que a pessoa realmente se sinta bem na sua casa, onde você quiser projetar o ambiente. Né? E na Arte de Ver é muito óbvio e nítido, né? Você elevando a consciência, sendo uma pessoa mais pacífica, mais tranquila. Você falou do conceito de meditação, eu lembrei. Então, meditação é quando você descansa, dorme, você está descansando o corpo e o cérebro, não é isso? Perfeito. E quando você medita, você está descansando a mente. E todo mundo está procurando paz na mente, né? Exato. Às vezes a gente acorda, dorme 8, 9 horas e também está cansado às vezes. Exatamente. Né? Então, é muito importante, eu vejo que as pessoas não meditam também, tem muita dificuldade, o preconceito, porque não sabe para quê elas vão fazer isso, né? Então, o conceito muito claro de você conseguir, não é porque, que eu recebi uma crítica e eu não quero levar isso para o lado pessoal. Sim. Então, eu vou meditar para ficar calmo quando alguém fizer uma crítica. Não. Né? Você entender que, às vezes, a crítica ele está falando muito mais dele do que de você. Tem outros entendimentos. Né? O fato de não levar para o lado pessoal também já deixa você mais brando. Fantástico, Silvinha. A gente lembrou do que eu estava querendo perguntar para ela, que ela começou a me falar. Eu falei, peraí que você vai falar para a câmera. Ela estava me dizendo que ela pedia para os pais para ir para terapia. Olha que fantástico. Por que isso, menina? Bom, porque desde pequenininha eu era uma criança muito ansiosa. Sim. Muito. E assim, eu via a minha mente se repetindo os pensamentos, só que eu não sabia o que fazer, eu era refém deles. E a única coisa que eu sabia que na minha informação, né, na minha cultura, negativos, medos, né, futuro sempre, geralmente. Sim, profissional, aquela coisa toda. Criança tinha. Que vai dar? Eu tava pequenininha, tipo, eu tinha, sei lá, 7 anos. Mãe, eu tenho medo de morrer, eu vou morrer, eu não quero morrer. Sim. Então, eu tinha medo de muitas coisas, eu ficava ansiosa por isso, pelo futuro. E aí eu não sabia o que fazer com isso. Né? Ou era uma besteirinha, porque eu fiz tal coisa, ai meu Deus, eu fiz essa coisa errada, eu tinha esse perfeccionismo maluco, eu me cobrava muito as minhas notas, era super CDF. Então, eu ficava nesse medo do futuro, né? Exigente demais, muito, né, dura comigo mesmo. Dura. Então, eu via que eu precisava melhorar minha cabeça, minha mente, só que o que a gente sabe hoje é terapia, né? É o mais próximo pelo menos naquela época. Hoje em dia tem mais opções, mas era isso, o que é que eu posso lidar com minha mente? Vai pro psicólogo. Aí eu pedi, mãe, eu posso, me coloca no psicólogo, por favor. Foi super importante pra mim. Nossa. E aí, só que o psicólogo chegou um momento, depois que eu fiz o curso da Arte Ver, que
eu respondia as minhas próprias questões. Tudo desnecessário. Porque, assim, é muito mais do que algo mental. A meditação yoga, que é muito além do asana, é uma forma indireta de você acessar o conhecimento que já está dentro de você. Inteligência interna, né? Isso. Então, imagina que você tem uma mente aqui. Como é que você vai ficar lidando com a mente, com a própria mente? Sim. Não tem como. Então, a meditação e a yoga e o Vedanta é um sistema de como você fazer isso. É meio que você despista a sua mente e consegue todos os benefícios que você quer. Foco, conexão, amor, liberdade. Tudo isso que já está dentro de você. É essa criança interna. Quando a gente fala em mente, às vezes tem a palavra negativa, né? Sim. Tem uma conotação de tipo, algo que é tipo, que a gente chama de monkey mind no yoga, né? De algo que me perturba e eu não consigo ter domínio com ele, porque você falou agora, é com a mente que eu vou usar. Não é com a mente, né? É um outro antídoto. Exato. Fantástico. Você precisa de técnicas para isso. Sim. Então, a yoga é um sistema, né? Yoga, meditação, o Vedanta, na verdade, é um sistema de como fazer isso. É importante falar também do yoga como... O Hatha Yoga, principalmente, é um sistema de limpeza, né, do seu corpo, né? Uma técnica onde você... Não é somente o asana é o corpo, gente, entenda, a sua mente pode ir para o passado e para o futuro. Sim. O seu corpo não pode, ele só pode estar aqui no presente. Então, o estado de yoga, que é a união, se você no yoga, no meio dos asanas, você olha para o lado, pensa no futuro, acabou, você vai cair. Né? Então, não tem. Então, com a prática, você já automaticamente já traz a sua mente. Aqui, nós estamos fazendo yoga, né? É importante a gente falar isso. Eu não sei que horas são. Tá atrasado aí, Andrezão? Não sei, vai me avisando aí, não sei onde é que eu tô aqui. Agora que eu me localizei aqui, cidade, Salvador, Itapuã, porque senão... Eu estava no presente. Presente. Então, o presente faz isso, você conseguir deixar o seu corpo e sua mente. E lógico que no Vedanta, ele usa o ser humano com uma forma integral, né? Vamos para emoções, corpo, né? Além do corpo, vamos para o alimento, vamos para o ar que eu respiro, vamos para a luz natural que eu recebo. Então, não é à toa que você tem esses vidros aqui, né? Sim. Importante ter coisas naturais. Então, é bem mais complexo do que simplesmente fazer algumas posturas, né? E ficar de cabeça para baixo. Entendi, Silvinha. E aí eu queria complementar isso com o que você falou. Você tem... Eu sinto que você é muito grata a tudo que aconteceu com você, né? Aquela criança inquieta, que era perturbada pela mente, que tinha vários medos, que viu que não ia conseguir sustentar aquilo, veio uma maturidade, veio um fundo do poço ali que fala assim, meu Deus, eu preciso fazer algo. Surgiu uma arte de viver, né? Hoje tem uma retribuição sua, de coração, pelo que um lifestyle, um estado de presença, um conforto interno, acho que essa é a palavra. Uma segurança. Uma segurança interna. Dá para ver na sua linguagem corporal que você é uma mulher. Lógico que todo mundo tem medos, mas assim, a linguagem corporal fala muito mais do que o verbo, né? O tom que você usa. Então, existe uma missão por trás da mulher aí também, né? Depois de tudo que eu aprendi, quando a gente experiencia conosco, eu falo, meu Deus, aqui eu consegui separar o que é ilusório e o que é real. Perfeito. Eu curei. Tem uma curadoria que agora eu posso entregar. É isso que você está tentando fazer hoje da sua vida? Como é que é Silvia daqui para frente? Exato. Que missão é essa que tem aí? Então, que lindo, né? Falar sobre isso, na verdade. Isso aqui já faz parte da missão, esse momento de compartilhar. Sim. Tá tudo muito relacionado, né? No momento que eu tava num momento que eu não era forte o suficiente. Então, no momento que eu me fortaleci, eu pedi. Hoje, né? Isso, eu me falei, eu tava bem, aí eu falei, agora eu quero estar no lado dos que ajudam. Eu já fui ajudada, mas agora eu quero estar no lado de quem dá. Quem pode compartilhar amor, conhecimento e ajudar, né? Como for possível. Então, hoje, na arquitetura de sorrisos, arquiteta de sorrisos, na arquitetura consciente, seja na arte V, com os cursos de meditação, né? Em todas as áreas que eu atuo, eu busco que a pessoa que tem um contato comigo, de alguma forma, saia elevada. Você sabe o que é uma pessoa que eleva? É uma pessoa que, né, te às vezes fofocar, por exemplo, uma coisa que te suga energia. Uma pessoa que eleva é que te traz, mesmo pela presença ou pela ação, né? Então, através da arquitetura, né, trazer um sorriso mesmo no rosto do meu cliente, né? Uma conexão com a natureza, né? Tá toda integrada em equilíbrio. E através dos cursos que a pessoa realmente eleve a consciência e veja quem sou eu, né? Onde eu estou, o que eu quero da minha vida. E eu sou uma pessoa mais forte, que eu posso ser mais feliz. Uma pessoa feliz, ela impacta outras 100 pessoas mais felizes também. E o contrário também é verdadeiro. Você já conseguiu levar, me veio aqui,
a meditação para um cliente de arquitetura? Ainda não, mas estou buscando. Isso, né? Ok, fiz esse ambiente todo aqui, às vezes você bota até um cantinho de meditação ali que não sabe e depois, né? E um projeto, inclusive, né? Que assim, às vezes a gente tem alguns rótulos do que é um arquiteto. Né? Um arquiteto, quando você vê na prática, ele é muito mais do que uma pessoa que vai desenhar uma prática, ela tem que unir todas as informações. Então a gente fala tanto de ambiente externo, né? A casa, é que tá falando. E você já parou para pensar no seu ambiente interno? Então, eu tô, né? Claro que a gente atrai o que a gente emana. Então, meus clientes são maravilhosos, graças a Deus. E eu tô querendo também começar a propor para eles que eles façam curso de meditação, se eles quiserem. Sim, claro. Porque é um upgrade, é uma forma dele ter mais claro o processo criativo. O que você faz? Então, esse foi um grande... um link que eu fiz, uma descoberta, eu falei, cara, eu posso oferecer isso também, né? Porque no curso de meditação Sahaja Samadhi a gente pode fazer em grupos ou individuais. Então, eu estou pensando aí como é que eu posso trazer isso como um serviço também, se eles quiserem. Vou te dar uma ideia, de repente eles chegam lá para visitar a obra e você está lá com um projeto na mão, meditando. Porque a vez que mais me inspirou para meditar foi quando eu fiz um couchsurfing no Vietnã. Sim. E o couchsurfing, né, você deixa o cara no sofá e você dorme no seu quarto. Ele me deu o quarto dele, eu achei fantástico e não me botou no sofá. Quando eu acordei de manhã para procurar ele, para tomar café, fazer alguma coisa, ele estava no sofá meditando. Rapaz, eu comecei a andar na ponta do pé, que eu não queria... Aquilo ali parecia uma coisa mágica, sabe? Eu falava que o Vietnã é bem caótico, então ele era americano, sabe? E você vê, aquele estado me inspirou. Você vê que nem à toa que eu tô aqui, viu, galera? Porque o primeiro lema que eu te falei que eu tinha, que era não decepcionar meus pais. Sim. O segundo, que eu fui falar daquelas crianças no satsang, era que durante a viagem, né, que eu estava falando da lei do viajante, é todo encontro que acontecer comigo, a pessoa tem que sair melhor do que ela chegou. Perfeito. Basicamente isso. E aí te faz você ir para a presença, porque se eu tô com esse objetivo, então é claro que Andrei, Isaac, a galera aqui, vai todo mundo sair daqui, rapaz. Andrei me via fazendo minha dieta lá em casa, comendo abacaxi, já chegava em casa querendo receita. Então eu acho que a gente inspira com exemplo, né? Então eu não tenho dúvida que quem assistiu, né? Eu estou saindo muito melhor. Estou feliz de ter te convidado, de você ter aceito, porque por isso que eu perguntei qual é a sua missão, você fala espalhar essa mensagem. Então esse é só mais um canal, eu não tenho dúvida que você vai usar a sua profissão, as suas amizades, a sua família, os seus clientes, porque você transpira isso. Existe uma fragrância de Silvia aqui que é sentida na sua casa, no seu ambiente, em tudo que está aqui, sabe? É maravilhoso, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço por poder compartilhar. Obrigado de Obrigada verdade. pela oportunidade. Valeu. Galera, espero que vocês tenham gostado muito, tá? Quem quiser os contatos de Silvia tá aqui. Silvia aí, não só para arquitetura, para meditação, Sahaja Samadhi e tantas outras coisas boas, até para amizade, mandar uma mensagem, às vezes na rede social a gente recebe do lado de cá, não é uma coisa silenciosa e solitária, né? Existe muito calor também naquela troca. Com certeza, podem contar comigo. Beleza?